Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai maravilhoso seja com cada um de nós, neste dia, nesta semana, e que Cristo continue realizando essa obra de nos convencer, de nos consolar, de nos orientar, para que nós sejamos como Ele, o Filho modelo, o Filho exemplo. Essa semana, estudando aqui a lição 7 do livro de 1 Coríntios, estamos estudando sobre a questão da união, do casamento, né? Não só a união e o casamento no sentido literal, social, real, né? Na nossa realidade humana aqui neste mundo de pecado, não. Mas também no seu sentido espiritual, né? Ontem, no domingo, nós iniciamos essa lição. Nós vimos que Paulo, logo no início do capítulo 7, ele vai deixar bem claro, né, para todos nós que o homem como marido, ele tem obrigações sexuais, amorosas para com a sua esposa, e ele deve cumprir essas obrigações. Da mesma forma que a esposa também tem obrigações. Ou seja, se é obrigação, se não está fazendo, está pecando contra Deus. Está pecando contra o cônjuge, né? E também vimos na questão segunda, né? Na segunda pergunta, quando Paulo vai, assim, de uma forma, assim, muito mais, numa linguagem muito mais direta, muito mais simples. Eu diria até que até muito mais agressiva, né? Agressiva no sentido de ser contundente, não no sentido de ser violento, né? Paulo diz que a mulher, a esposa, não é dona do seu próprio corpo. Quem é o dono do corpo dela é o marido. Da mesma forma que o corpo do homem, a dona é a esposa. Ele não é dono do próprio corpo. Então ela pode usar o corpo do homem como seu. Vou aqui ser igual Paulo aqui, né? Como um objeto seu, não como um objeto simples, claro, né? O corpo do homem é algo sagrado para a mulher. É sagrado até para Deus, que é o templo de Deus, né? Imagine para a mulher. Assim como o corpo da mulher também deveria ser tratado pelo homem como algo sagrado, né? Porque um é do outro, o outro é do um. Eles são uma só carne, né? Participam ali do mesmo ambiente que foi consagrado a Cristo. Olha que coisa linda, né? É isso que Paulo está querendo dizer, né? Para que o homem consiga enxergar desta forma e a mulher, a esposa, também enxergue dessa forma. Para que um não se negue ao outro, que um entenda desta forma, né? Que um é do outro, os dois precisam um do outro e tenham plena liberdade. O homem tem que ter plena liberdade ao corpo da sua esposa. A esposa tem que ter plena liberdade ao corpo do seu marido. E isso Paulo está tratando no ambiente sexual. Ele está falando aqui, temos que explorar bastante essa questão física, primeiramente, para entendermos o espiritual. Ok? E não estamos aqui querendo influenciar casais para que se animem sexualmente. Não é só isso. Nós estamos aqui trazendo um equilíbrio espiritual na vida marido e mulher. Porque se tem um equilíbrio espiritual na vida marido e mulher, o equilíbrio carnal, isso vai trazer discernimentos, já se tiver contato com Cristo, com o seu espírito, do que significa a profundidade da relação espiritual entre Cristo e a igreja, entre Cristo e você, entre Cristo e eu. Cada um de nós, né, individualmente, numa relação com Cristo, numa relação de intimidade, uma relação de pleno, nós temos que ter pleno acesso a Cristo, pleno, e Cristo se abre plenamente para que a gente tenha acesso pleno a Ele. Ele também tem que ter pleno acesso a nós, né? Olha que mensagem muito profunda o apóstolo Paulo quer chegar. Eu acredito até que mais para frente ele deva dar um mergulho muito profundo nessas questões espirituais, mas nesse instante, por momento, no início do capítulo 7, ele está aí
mostrando primeiro o entendimento físico da coisa para que a gente depois corretamente chegue ao entendimento espiritual. Portanto, hoje, na terceira pergunta, ele diz assim, a pergunta diz assim: que outra orientação deve ser observada por aqueles que são casados? O verso 5 e 6 diz assim: não se recusem a dar os seus corpos um ao outro, a não ser que concordem em fazer isso por algum tempo, para que se dedicarem à oração, mas depois devem ter relações normais, para que Satanás não os tente devido à falta de domínio próprio. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Olha que coisa linda, né? Paulo está dizendo: eu não estou dando um mandamento novo. Até Paulo é muito cuidadoso, porque quem fazia muito isso eram os fariseus, né? Gostavam de criar mandamento em cima das leis de Deus, né? E aí criar fardos pesados demais para o povo, né? Exatamente. Tem, inclusive, em cima dessas questões de Paulo, tem igreja dizendo assim, olha, você tem que ter uma relação sexual com a sua esposa. Se você sentir desejo de ter uma segunda relação sexual, não pode. No mesmo dia, na mesma noite, no mesmo, né? Se você quer repetir aquela relação sexual com a sua esposa, né? Não faça, tem que ser só uma vez e pronto. Se você quiser fazer uma segunda vez, pare, faça uma oração com ela, né? Passe um momento ali em oração, em comunhão, lendo a Bíblia, e depois, só depois, você volta na relação sexual com ela. Isso não tem mandamento em lugar nenhum. Então, muito cuidado com a formatação, com a criação de novos mandamentos. Vamos entender o que Paulo está querendo. Então, olha, é a mesma coisa que ele diz assim, ó, isso não diz Deus, digo eu como homem. Ou seja, Paulo deixa bem claro que aquilo não foi Deus que mandou ele dizer. Ele está transmitindo à igreja a sua boa experiência de como ele faz, e naquele momento, o seu testemunho, a sua experiência pode ser de grande valia para algumas pessoas. Paulo é muito claro, ele fala assim, falo eu, não o Senhor. Ele gosta muito de dizer isso. Algumas vezes ele fala isso para deixar bem claro que Deus não mandou isso para ninguém. Ele está dando como exemplo naquele momento que estava funcionando para a vida dele e poderia funcionar na vida de alguém. Olha só como Paulo é humilde nesse sentido aí, né? Então ele diz aqui, olha, já que a mulher é dona do corpo do homem e o homem é dono do corpo da mulher, eles não podem se negar um ao outro. Agora, se eles concordarem, né, de comum acordo, aí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma semana de oração, e nessa semana de oração e jejum, a gente não vai ter relação sexual. Aí o marido diz, muito bem, gostei da ideia. A mulher fala, muito bom também, vamos fazer isso, mesmo que a gente sinta profundo desejo, como nós temos desejo de nos alimentar, a gente também vai fazer esse teste para aprender algo espiritual. Vamos fazer isso, meu marido? Vamos fazer isso, minha esposa? Aí os dois, vamos. Aí concordaram, olha que coisa linda. É assim que Paulo está orientando. Então, se querem dedicar-se à oração por um tempo e abdicar-se de todos os prazeres carnais, a comida, a bebida, né? A bebida, um suco, alguma coisa assim e tal, né? Até porque jejum, você não é obrigado a ficar sem tomar água, né? É mais um alimento sólido. Tem jejum de água também, claro, né? Por pouco tempo, claro. E aí, olha, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo está mostrando claramente aqui o equilíbrio. Não pode haver uma briga, eu vou estar de jejum 3 dias, você não pode nem chegar perto de mim que eu não quero ter relação sexual com você. O marido disse para a mulher, não é assim. E a mulher falou assim, olha, eu estou numa semana de oração, 7 dias, não se aproxime nem de mim. Não é assim. Ela não é dona do corpo dela, né? Então, se o marido não concordar, é importante que ela, com equilíbrio e santidade, aceite. Porque o marido é dono do corpo dela. Ela é dona do corpo do marido. É o que Paulo deixou bem claro aqui. Isso com base bíblica, claro, né? Aí Paulo diz, bem claro, se vocês concordam, mesmo concordando em passar uma semana de jejum, de oração, de comunhão com Deus, tal, só pensando nas coisas espirituais, Paulo diz bem assim, ó, vocês devem voltar às relações sexuais normais. Não passem muito tempo. Veja a importância do contato entre marido e mulher. Paulo está dizendo que é um perigo passar muito tempo distante um do outro. Por quê? Porque Satanás está espreitando. Satanás faz de tudo para tentar um ao outro. Então a mulher tem que ter a sensibilidade, o marido tem que ter a sensibilidade para que os dois
com muito discernimento espirituais, né? Façam tudo isso com discernimento, com concessão, de comum acordo, sem imposição, sem ordenamento, sem abuso de poder da parte do marido, sem birra, sem vingança, sem estratégias mundanas da parte da mulher, não é? Todos dois com discernimento espiritual, agindo para a honra e glória de Deus. Continuando, meus amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta, que diz assim: o que Paulo quis dizer quando falou que desejava que todos os homens fossem como ele? O que Paulo quis dizer com isso? Esse também é um ponto muito importante, porque, se não me falha a memória, ontem, quando gravava a lição de ontem do domingo, eu até comentei um pouco sobre isso, né? Que Paulo não está estimulando aqui a lei do celibato, dizendo assim, todos têm como eu, não se casem mais não, porque é melhor ficar solteiro do que estar casado. Olha, Paulo não poderia dizer isso, né? Falando estritamente do casamento, da necessidade do homem que sente que tem a necessidade de ter uma família, que tem necessidades de ordem relacional, sexual, etc. Paulo não está dizendo isso, até porque Paulo não tem autoridade mais do que Deus. Quem disse quando o homem nem era pecador como Paulo e como nós, o homem era perfeito, o Adão perfeito, Deus falou para o homem perfeito, não é bom que o homem esteja só. Se não era bom que o homem perfeito estivesse só, imagine o homem pecador. Então, o que Paulo está querendo dizer? Vamos ler aqui, vamos tentar entender. 1 Coríntios 7,7 diz assim: porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, como Paulo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira e outro de outra. Olha o que Paulo está dizendo. Quando Paulo diz assim, que ele queria que todos os homens fossem como ele, Paulo está se referindo ao celibato, ao ser solteiro, ou Paulo está se referindo à liberdade de serviço que ele tinha para com Cristo? Porque como homem solteiro, ele não tinha obrigações de marido, ele tinha mais tempo para dedicar à pregação do evangelho, a viagens, a passar, por exemplo, 2, 3 meses numa cidade distante, preparando alguém para ficar à frente da igreja, dando experiência ao irmão, com os irmãos, realizando grandes milagres e prodígios, trazendo fé e poder, revelação da palavra pura à igreja por onde ele passava. É nesse sentido que Paulo está falando. Paulo não está falando aqui, eu queria que vocês fossem como eu, porque solteiro é melhor do que casado. Ora, Paulo nunca vai dizer que ser casado, como se casado fosse uma maldição. Pelo contrário. Paulo vai dizer, em outra carta aqui, escrevendo ao jovem Timóteo, né, que queria ser um presbítero, queria ser uma espécie de líder religioso local, queria estar à frente, queria assumir a responsabilidade, não queria título, né, porque essa coisa de título é hoje. Antigamente, os homens de verdade espirituais não estavam atrás de título, de pastor, disso, daquilo outro, não. Hoje, só o que tem é um monte de sujeito aí com título, mas não tem condição de passar nem perto da frente de uma igreja, quanto mais vivemos a era dos títulos, né? Precisava dizer isso para você, para separar o joio do trigo. Pois bem, então Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: Timóteo, que o homem que vai estar à frente, no presbitério, à frente da igreja, com responsabilidades, sacrificando-se pelos irmãos, tomando a frente de tudo, carregando os fardos mais pesados, olha, que esses aí, Timóteo, seja marido de uma mulher só, seja bem casado, governe seus filhos, olha só. Então, Paulo jamais está querendo dizer nesse verso aqui que ele está dizendo que é melhor ser solteiro do que casado. Aqui não é uma questão de ser solteiro e mais casado, solteiro ou casado, que é melhor ser solteiro do que ser casado. Em hipótese alguma, Paulo não está entrando nessa questão. Paulo está entrando na questão de dizer assim, olha, eu queria que todos tivessem tempo, fossem mais despreendidos como eu, para a gente poder sair pelo mundo todo pregando o evangelho de Cristo. É isso que ele está querendo dizer. Né? Mas Paulo não está ignorando a necessidade do ser humano homem, do ser humano mulher,
as questões das relações, que muita gente tem essa necessidade de ser marido e de ser esposa, não é? Tem muita gente que é todo desorganizado quando é solteiro, só vai se organizar quando se casa. Tem gente que vive uma vida de falsa liberdade quando é solteiro, não conhece um Jesus diferente da Bíblia, tem pensamentos, não consegue se apegar a alguém, como exemplo do que ele vai se apegar definitivamente a Cristo, né? Um exemplo. Porque no casamento, né, onde muita gente critica o casamento, diz que o casamento é ruim, que o casamento é isso, né? Fazendo piadas contra o casamento, completamente usado aí pelo diabo, né? Porque o casamento é muito difícil. Tem gente que fala assim, mas eu completei 30, 40 anos de casado, mas você não sabe o que eu passei, é muito sacrifício. Tem gente até que fala assim como se fosse pesado. Seria muito mais pesado se fosse só. Seria muito mais pesado se tivesse aí abandonado aí aos 50, 60, 70 anos de idade, reclamando porque está abandonado sozinho em algum lugar. Não é? Tem muita gente reclamando do casamento, sem aprender que o casamento é um grande ensinamento de o homem anular-se a si mesmo. Engolir o sapo. Não é? Como diz na gíria popular, engolir o sapo. Né? Engolir sapo é engolir a si mesmo, a sua própria ignorância, entender que o outro lado também está aprendendo, entender que o outro lado precisa entender que também tem os dois lados, são pessoas diferentes que precisam ser humildes e entender o sacrifício que o outro lado faz. Quando existe um relacionamento onde cônjuges são egoístas, pensam só no seu próprio bem-estar, na sua própria vidinha, no seu próprio, né, esquece o outro lado, essa pessoa é imatura, essa pessoa não entendeu o que é casamento, essa pessoa não entendeu o que é sacrifício de Cristo, e ela precisa entender. E isso é o que Paulo está se esforçando muito para tentar transmitir para cada um de nós, não só aqui no início de 1 Coríntios 7, do 1 até o 7. Tem muito mais pela frente ainda. Aqui estamos apenas nas orientações básicas do casamento real, da vida real ali dentro do casamento, né? E ao redor dele. Mas, e os ensinamentos espirituais que a gente aprende na vida prática? Como é que a gente vai aprender isso? Não é mesmo? Há uma necessidade de que as experiências dolorosas, a experiência de alegria, de felicidade, que você tem no casamento, ou fora do casamento, tudo isso possa fazer com que traga aí essa experiência para a vida espiritual, medite nisto e veja o que realmente Cristo quer para você. Porque há muito que se aprender com tudo isso, né? Então, por isso que Paulo vai dizer assim, olha, eu queria que vocês fossem como eu. Como eu como? Que vocês tivessem mais tempo, que vocês não tivessem aí obrigações para com a esposa, para com uma casa, para com os filhos, tivesse mais tempo para pregar o evangelho. Não que ter tempo para a esposa, para filho, para casa, para a família, seja uma maldição. Não, isso é uma benção. Nunca foi maldição. Foi benção. Então, Paulo não está falando contra isso. Mas ele diz bem claro, mas que cada um tem de Deus o dom que quer, o dom que Deus lhe deu. Então, se alguém como Paulo recebeu o dom, com a força e determinação que ele tinha para pelo mundo todo pregando o evangelho, não se apegando a nada, esse é o dom. Mas Timóteo não tinha esse dom, né? Silas talvez tivesse, né? Outros talvez tivessem que andaram com Paulo, mas nem todos tinham esse dom. Tem outros que têm dons de estar na igreja local, fazendo um grande trabalho junto com a sua família, com a sua esposa, seus filhos, fazendo um trabalho belíssimo, cada um o seu dom. Então veja o que Paulo está querendo ensinar aqui. Ninguém pode pegar esses versos para tentar aí defender a linha do celibato. Paulo não está dizendo isso. Seria colocar palavras na boca de Paulo e desconsiderar todo o contexto da mensagem. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine para entendermos essas mensagens espirituais tão preciosas.